Como a dona Beth entrou toda cheia de energia, eu pedi para a dona Beth parar não. Dona Beth fazer a oração para a gente. Pode? Posso. É energia, porque eu fico feliz de rever todo mundo. É uma alegria. Então, vamos agora relaxar nossos pensamentos, agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre e amigo, pela oportunidade de estarmos juntos novamente nesse fim de tarde. Que essa semana que está começando seja uma semana de paz, de harmonia, seja uma semana que tenha muita presença de Jesus em nossa vida e que a gente possa realizar tudo que for do nosso propósito para o bem. Jesus nos abençoe hoje e sempre, nos dando uma noite muito especial e uma semana também. Que assim seja, Jesus. Obrigado, dona Beth. Então, nós paramos na pergunta 371 do Livro dos Espíritos. Idiotismo e loucura. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Pessoal, cretinice era o nome dado para as pessoas com deficiências mentais. É um nome antigo, hoje não é um nome mais muito aceito, né? E a palavra, a palavra idiota também tem o mesmo significado. E o que durante um tempo eles consideravam, quando os testes de QI começaram por volta do início do século passado, 1910 mais ou menos, eles começaram a falar que as pessoas que tinham QI abaixo de 80 eram chamados de idiotas ou cretinos, tá? Também mentecatos, que a mente está fechada, ela não sai, ok? E nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supontes. Ele está falando que as pessoas que a gente conhece, que têm deficiências mentais, elas são mais inteligentes do que a gente imagina, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar. Da mesma forma que o mundo sofre da impossibilidade de falar. Mudo, né? O que significa isso? Significa que a alma do indivíduo que tem deficiência mental, o cérebro dele é que está com problema, mas a alma dele é inteligente. A maioria das vezes, mais inteligente que a nossa. Por quê? Porque eles abusaram da inteligência numa outra vida, e aí, pela pena de talião, pelo resgate da justiça, eles vêm com essa deficiência, resgatando vamos dizer, ele ultrapassando o limite do bem, né, do mal, na verdade, que eles não deveriam fazer, acabam fazendo muito mal com a inteligência, e eles vêm dessa forma. Deus sempre dá oportunidade de trabalhar. Então, uma das maneiras de trabalhar é, por exemplo, pastores, padres, professores, nem todos, alguns, poderiam ter vindo com essa deficiência, mas eles prometeram trabalhar em favor do bem. E aí Deus permite que eles trabalhem em favor do bem para recuperar essa falta da lei, falta da justiça divina, que é exatamente não ter cumprido com as obrigações espirituais que eles prometeram. Nós temos um caso disso no Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito fala assim: o que você pensa do jardineiro que pegasse a enxada e voltasse contra o seu senhor? A própria enxada que ele usa para trabalhar. Então a inteligência foi dada por Deus como instrumento. Se a gente utilizar contra essa inteligência, contra o nosso Criador, nós estaremos, na verdade, como o jardineiro que utiliza a enxada contra o seu patrão. Um raciocínio feito lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas? Veja que esse tipo de linguagem não seria aceito hoje em dia, né? Desgraçado significa desprovido da graça divina. Isso aqui é um desgraçado. Né? Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição.
sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Não desenvolvido, de fato, algumas vezes acontece, algumas agenesias no cérebro, como a agenesia do corpo caloso, ou diminuição de alguns órgãos cerebrais, como o da ínsula, por exemplo, lobo da ínsula, ou de problemas nos chamados núcleos da base, que algumas pessoas pode dar um tipo de, de parkinsonismo, de síndrome parkinsoniana, com esses problemas nos chamados núcleos da base do cérebro. Outras vezes, isso acontece por deficiências bioquímicas, por exemplo, a deficiência bioquímica da serotonina e da dopamina e da adrenalina, elas geram indivíduos com depressão genética. Pessoas com algumas deficiências, por exemplo, na maturação do cérebro. Nós temos hoje o caso dos indivíduos que têm o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Hoje nós sabemos que é uma demora no desenvolvimento do cérebro deles, em termos bioquímicos, que normalmente, quando adulto, ele fica normal, mas alguns mantêm, inclusive, principalmente o hiperativo, porque não necessariamente o indivíduo que tem déficit de atenção ele é hiperativo. Não que ele não seja. Uma dessas deficiências aparece mais. Ele pode ser mais hiperativo e ter menos déficit de atenção, e ele ter o déficit de atenção por ser hiperativo. O indivíduo que tem déficit de atenção pode ou não ser mais ou menos hiperativo. Então, isso depende da estrutura cerebral do indivíduo, principalmente da parte bioquímica. O que se sabe é que o indivíduo, por exemplo, lá de 12 anos, que tem TDAH, muitas vezes ele está na sala de aula e se comporta como um menino de 8, 9 anos, porque ele não para quieto, ele mexe, ele vai atrás de alguma coisa, ele não fica tranquilo. Aí, olha como é que a gente não pode julgar, né? Lembrando lá de Mateus, no capítulo 8, eu acho, não julgueis, porque com a medida com que julgares também sereis julgados, a maneira de verificar se é 8 ou 7 de Mateus, que tem isso. O estudo saiu a semana retrasada, mostrando que o indivíduo que tem o déficit de atenção, 7, 1 a 5. Capítulo 7, 1 a 5, aquelas coisas que ele faz, de ficar mexendo, andando, é desespero de tentar resolver um problema que ele não consegue. Olha que coisa interessante. Então, quando ele vê um problema e não consegue resolver, ele tenta resolver. Na luta para resolver, ao invés dele desistir, ele tenta focar em outras coisas. Olha que coisa interessante. Ele não consegue ficar atento àquele problema. Ele começa a focar outras coisas para ver se descansa o cérebro para poder fazer o trabalho dele. E esses indivíduos, durante muito tempo, antes desse transtorno ser descoberto, já foi descoberto faz tempo, mas antes dele ser descoberto e colocado nos dias de hoje como um problema de saúde mental, a gente considerava que eram alunos rebeldes, preguiçosos, incompetentes, mau alunos. E, na verdade, é um déficit do desenvolvimento cerebral. Eu não sei se eu não me fiz entender. Se tiver que perguntar alguma coisa, fica à vontade. Ô, Thales, Oi, eu tenho um neto com 12 anos com autismo. Autismo é nível 1 que fala, né? Mas ele é um dos primeiros alunos da classe. As matérias, são raras matérias que ele precisa de reforço, sabe? Acho que são 2 só. O resto ele é muito bom. Ele é muito amoroso e fala que ele encara. Mas ele, por exemplo, aqui em casa ele me encara. Mas ele não encara qualquer pessoa, não. Não é de conversar com qualquer pessoa, mas se perguntar para ele as coisas, ele responde, entendeu? Isso vem com falhas dele, para ele, fala para ele recuperar, para ele melhorar o espírito dele, ou por causa da família. O que você acha? Não, esse aí é Os por causa pais ou do esse tipo de ambiente? situação é por causa do espírito. A família pode facilitar ou dificultar a vida dele, mas
Essa é uma situação causada pelo espírito no outro tempo, né? O autismo, não obstante estar dentro dos quadros de psicopatologia, depende do grau, né? Tem grau 1, grau 2, grau 3. Para a senhora ter ideia, Ele é um. o meu filho, o Emanuel, que está aqui conosco, ele tem grau 1 também de autismo. Ele apresenta outras características, faz tratamento psicológico, mas o Emanuel passou num Instituto Federal, em terceiro lugar geral, primeiro em engenharia civil com 16 anos, sem ter feito terceiro ano. Então, normalmente, o autismo tem vários graus e várias nuances relativas ao comportamento. Tem autistas com alta especialidade cerebral, em detrimento de outras especialidades, sabe? E isso, o autismo, ele tem mais a ver com os problemas de relacionamento social do indivíduo nas outras vidas. E nas outras vidas, normalmente, eles não deram muita atenção para quem estava em volta, para a vida social. Aí, nessa vida, eles vêm com o autismo, que mesmo que eles queiram ter relacionamento social, o sistema cerebral não permite muito bem que isso aconteça. Então, eles não conseguem olhar no olho, eles não conseguem, alguns não conseguem ser tocados, outros, quando esse tipo de situação acontece, eles se tornam violentos, né? Nos graus maiores de autismo, o indivíduo é bastante violento e ele foge do relacionamento social. Mas é sempre para passar por uma situação em que o corpo vem deformado, que tem alguma deficiência, por conta do espírito que está reencarnado nesse corpo. Obrigada, Thales. Eu disponho. Não há, pois, fundamentos para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas. Aqui está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser bom músico. Então, ele está dizendo que um espírito inteligente, não tendo como se manifestar em termos de inteligência devido à deficiência do órgão, parecerá idiota. Aí o Kardec cutucou ali, dizendo assim, então os órgãos influenciam sobre as faculdades? Ele falou, influencia. O que os espíritos falaram anteriormente é, a origem das faculdades não está nos órgãos, está na alma. A origem dos desejos, dos comportamentos, na alma. Mas é genético, tem comportamento genético. Tem. Mas quem determina a organização dos genes de acordo com os padrões de comportamento passado é a alma. Ou seja, o espírito que vai reencarnar. Certo? Importa se distinga o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas, anímica vem da mente, ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos, e não gozando nesse estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. Existem esses casos, eu acho que eu já falei para vocês, do homem que confundiu a mulher, a mulher dele com o chapéu, porque ele não conseguia distinguir as coisas, para ele era tudo objeto. O homem que ele copiava a ação dos outros, ele tinha consciência, mas ele não conseguia parar, então ele estava andando, ele queria ir ao banheiro, passava alguém uma velocidade maior que a dele em direção ao bebedouro, ele acompanhava até o bebedouro, chegava lá, não tinha vontade de tomar água e ficava parado. Passava outra pessoa mais rápido em direção a outro lugar, ele ia nessa direção. Aí, quando ele perguntava o que ia acontecer, ele falou, gostaria de ir no banheiro, de ir ao banheiro, mas por que você não foi? Não, eu estou seguindo aquela pessoa, qual o motivo? Ele não sabe.
Um paciente desse, se você faz uma pergunta direta para ele, ele não responde. Mas se você conversar com a pessoa que está do lado sem olhar fixamente para ele responde tudo que perguntar. Se você olhar para a parede, falar com a parede, ele responde, mas se olhar para ele, ele não responde. Então, são deficiências de regiões cerebrais. Nesse caso específico, lado esquerdo do cérebro, na região parietal principalmente, pega uma parte do lobo temporal, uma parte do occipital, uma pequena parte inferior do frontal. Uma lesão desse tipo, a pessoa perde a capacidade de ter iniciativa. Ela copia os outros com muita facilidade. Isso é interessante porque esse tipo de estudo mostra que nosso cérebro nasceu com capacidade de imitar, de copiar. No entanto, nós temos a capacidade de imitar até um ponto em que nós decidimos ter a nossa própria personalidade. Aquela ação é boa, eu vou imitar. Outra ação não é boa, eu não vou imitar. Tem casos específicos que nós vimos até esses dias, né? O caso da síndrome do sotaque. Uhum. A síndrome do sotaque Estrangeiro. estrangeiro. A pessoa vai para um determinado local, por exemplo, do Brasil ou de fora, e ele pega o sotaque da região e começa a falar com o sotaque da região. O indivíduo vai para o sul do país e fala, bate, trilegal. Ele vai para o Nordeste e fala, ó, gente, bichinho, na manhã. Então, assim, cada um pega essa maneira. É uma síndrome psiquiátrica. Rara, mas acontece. Não precisa nem pegar. Tem pessoas, por exemplo, que têm a capacidade de imitar a voz dos outros. É uma alta capacidade cerebral de imitar e reconhecer padrões comportamentais do outro. Só que quando a pessoa tem todo o cérebro organizado, ele pode ter uma especialidade cerebral em determinada coisa, mas ele consegue controlar. No caso desse indivíduo que teve essa lesão, porque ele era um soldado da guerra nessa região que eu falei, ele perde a capacidade de optar. Ele sabe que está imitando, mas ele não consegue parar de imitar, porque ele não consegue ter iniciativa. Ele também perde memória, ele tem dificuldade de lembrar, então todo dia quando ele acorda, ele não lembra muito bem do que aconteceu anteriormente. Se ele sai, ele perde capacidade de localização, ele sai de casa e não consegue retornar. Ele precisa do mapa. Então muitas vezes ele olhava no bolso um papel e lá estava escrito mapa para voltar para casa. Ele seguia o mapa. Mas ele saía de casa, pegava um ônibus, não sabia voltar para casa, não sabia voltar para o hospital, por exemplo. Eles não deixavam sair do hospital, mas de casa, sim. Ele foi devolvido para a família. Tem o caso da pessoa que perdeu a capacidade de reconhecer o lado direito do corpo, né? Lado esquerdo. Agora não lembro. Mas, assim, são coisas que parecem que não é normal. E a gente convive com pessoas que têm essas deficiências, só que a gente não percebe. Então, nós temos, por exemplo, pessoas que têm algumas deficiências comportamentais, elas são muito nervosas, muito tensas. Não é que o espírito não seja, mas o cérebro dela tem uma certa facilidade em jorrar energia no processo de autodefesa ou no processo de ataque e no processo chamado de síndrome de Cannon, né? A pessoa ataca ou se defende de forma muito forte. Então, essas coisas existem no nosso dia a dia, estão à nossa volta, e muitas vezes nós colocamos isso como se fossem defeitos, mas, na verdade, são situações que, por exemplo, a pessoa é muito tensa, muito nervosa, então ela vem com facilidade, isso é até natural, né? Para poder desencadear reações de defesa muito rápidas no organismo. E como isso a constrange, isso vai machucando, né? E ela tenta lutar contra isso, mas aquilo está exacerbado. Toda luta que faz nessa vida, ela ganha dividendos para, no próximo momento, vencer a situação. Algum questionamento? Não? Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Na verdade, eles têm que pegar uma encarnação inteira
para sofrer as consequências do que eles fizeram, para poder compreender a necessidade de evoluir. Mas não é bem um estacionamento, como ele está dizendo aí. Tudo é experiência. Então, se tudo é experiência, alguma coisa ele aprende. Ele aprende, ele evolui. Essa capacidade de fazer o bem e o mal, isso vai ser mais desenvolvido depois nos livros do André Luiz. O André Luiz chega a falar que essas pessoas têm uma noção muito maior da realidade do que imaginamos, mas elas sofrem muito em não conseguir expressar os pensamentos, através de palavras, de gestos, falta coordenação motora, falta instrumento para elas conseguirem se expressar, né? E elas sofrem bem com isso. Pode, assim, o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Certo. O gênio se torna, por vezes, um flagelo, quando dele abusa o homem. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que expiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para as suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos a um homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo é das pernas e dos olhos o cego. É bem explicado o que o Kardec colocou aqui. Certo? Então, tá bom. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Frequentemente tem. Então, veja o sofrimento dele. Ele está preso num corpo em que ele não consegue manifestar sua inteligência. Compreende que as cadeias que lhe obstam ao voo são prova e expiação. Não é raro a gente ver pessoas com síndrome de Down, por exemplo, serem bastante religiosas, né? Vocês já perceberam. Elas compreendem. Algumas são bem revoltadas, né? Outras são bastante religiosas. Elas tentam compreender o que acontece com elas. Qual na loucura a situação do espírito? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas, na contingência de só o fazer com auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem, no que destes dependam a ação ou as impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil te será compreender que, só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos deter. Esse caso é interessante, no caso do parkinsonismo, ou da doença de Parkinson, as síndromes parkinsonianas. O indivíduo leva a mão para pegar uma coisa e a mão não chega lá do jeito que ele quer. Na tentativa de consertar o movimento da musculatura, ele faz força e aí ele treme mais, porque nessa tentativa de consertar funciona assim. Se eu fretir meu antebraço contra o braço, eu vou sentir o músculo bíceps ficando mais forte, desde que a mão esteja com a palma voltada para cima. Se ela estiver voltada para baixo, nós não sentiremos o bíceps, mas um músculo chamado braquial vai exercer a ação. Para esse músculo exercer a ação, o músculo tríceps, que está na parte posterior do braço, ele tem que relaxar.
Se ele não relaxar, imagina os dois com a mesma força, o bíceps e o braquial forçando para fazer a flexão, e o tríceps forçando para que não faça flexão. Quando isso acontece, eu não vou conseguir mexer o braço se eu fizer muita força com esses grupos musculares chamados antagônicos, eu começo a tremer. É isso que acontece com o Parkinson, só que sem a necessidade de fazer muita força, basta um movimento qualquer. Não ocorre um controle preciso entre os músculos que devem fletir e os músculos que devem relaxar, compreende? Na verdade, assim que eu penso em fletir o meu antebraço, o meu cérebro já relaxa o tríceps, naturalmente. Quando eu tento consertar o movimento, o meu cérebro passa a ter dificuldade. Não é que ele passa a ter dificuldade, né? A informação não chega precisa. Ele vai consertar o movimento, só que a amplitude do movimento ela não está controlada. Então, eu quero chegar minha mão, por exemplo, mais para o meu lado esquerdo, direito de vocês. Ela vai mais do que deve. Aí, na tentativa de consertar, eu trago para cá, ela vai mais do que deve. Porque ela vai mais do que deve, eu não consigo parar no local certo. Por que eu dei esse exemplo? Porque aí fica mais fácil você entender que isso pode acontecer com o pensamento. Eu quero que o meu pensamento chegue a determinado ponto com determinada palavra. Eu quero falar uma determinada palavra, não sai, sai outra. Vocês entendem? Eu quero colocar determinada ideia, ela sai conturbada, ela não sai normal. Aí, quando eu falo aquela ideia, ela sai toda fora do que eu estava pensando. E aí eu tenho a loucura, que é o problema de alguma parte do cérebro. Entendeu? A manifestação do espírito sobre o corpo não apresenta as condições necessárias para um comportamento perto do normal. Aí é que se chama fora do normal, patologia. A palavra patologia permaneceu, não obstante ela ter se originado a partir de tudo aquilo que faz mal para o homem. O que faz mal é patos, de mal. Logos, estudo, patologia, estudo do mal. Nesse caso, deveria ter outro nome, mas permaneceu como psicopatologia, no passar do tempo. Tudo bem? Então tá bom. Fala um de cada vez, por favor. Tá bom? Tá certo. Você explica muito bem, Thales. Você não dá chance da gente fazer pergunta. No meio do caminho, a gente já entendeu tudo que você falou, é um sucesso. Muito fácil mesmo. Meu sonho é que todos os meus alunos fossem como a senhora. Mas é só prestar atenção, se eles prestarem atenção, eles vão ver como eu vejo. A senhora acertou em cheio de novo, dona Beth. É só prestar atenção. Mas tá bom. Muito obrigado. Vamos para a litrada 375. O espírito? Exatamente. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Deficiência cerebral, ela não, a não ser que ela tenha vencido muito as suas dificuldades na Terra, demora um tempo para ela voltar ao normal, no mundo dos espíritos, né? Porque ela retém as impressões do corpo. Nós sabemos disso. Mesmo passeando pelo umbral, E se ela está passando pelo umbral, ela está retendo isso. Bom, foi bom você ter falado, para a gente lembrar do André Luiz, né? O André Luiz, ele morreu com câncer do intestino, não foi? Lembra disso? Mesmo sim, tendo passado 8 anos pelo umbral, chegando no nosso lar, lembra que o Henrique de Luna foi fazer curativo no intestino dele? Então, ele falou que ele era suicida, continuava né? com a impressão do corpo carnal. Se acontece com o intestino, acontece com o cérebro também. Certo?
Pode mesmo suceder que, com a continuação durante longo tempo, a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará senão depois de haver libertado toda a impressão material. Então, demora um tempo para a pessoa sair do estado que ela está. É igual o caso que o Chico contou, né, que tem alfabetização no plano espiritual. Hoje nem tanto, mas havia muitos analfabetos no Brasil. Então a pessoa desencarnava, ela ainda mantinha a impressão que ela não sabia ler. Ela tinha que passar por curso de alfabetização, até relembrar de outras vidas, do patrimônio intelectual. Ainda nós mantemos essas impressões materiais durante o tempo. Quanto mais arraigado a matéria, mais essa impressão. Vamos lembrar, então, das questões dos obsessores. Ó. É até simples isso. Na questão dos obsessores, nós não temos obsessores que gostam de se alimentar junto com os encarnados? Não tem os que gostam de bebidas alcoólicas, de drogas? Então, eles mantêm essa impressão com eles durante muito tempo. Não obstante eles não estarem mais no corpo, na qual ele viciou o corpo na bebida alcoólica, ele desencarna e mantém esse desejo de beber durante muito tempo, a ponto de obsediar os encarnados para conseguir tal situação, para poder sentir as emanações alcoólicas, certo? Nós vimos isso semana passada, né? Estudamos aquele texto, o livro Sexo e Destino. Tudo bem, dona Beth? Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde o procurar na morte um meio de quebrar seus grilhões. É claro que ele acaba sendo menos culpado, mas não deixa de ser culpado, tá? Porque nós somos informados nos livros do André Luiz que mesmo diante da loucura, antes de cometer um suicídio, um ato muito complexo, o espírito recebe durante algum tempo a bênção da lucidez, para que ele possa pesar bem o ato que ele está efetuando, mesmo que seja sob efeito da obsessão, o obsessor é afastado durante um tempo, para que ele possa pesar bem as consequências dos atos e da decisão que ele está tomando. Então, crimes como suicídio, aborto, ou qualquer outra coisa, é dado a condição ao espírito de pensar um pouco. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que lançara o sono. Por nada não. Você já viu falar que a pessoa ela levanta, mas ela só acorda depois de um determinado tempo? Vocês conhecem gente assim? Ninguém? Eu. E é você? Ué, a impressão que eu tenho é que você não acorda desde que você nasceu, mas tudo bem. Engraçadinho. A Maria Tereza do mesmo tipo. A Maria Tereza acorda, abre o olho assim e sai. Tem vezes que tem que tirar da direção da parede para não bater e mostrar a porta para ela. Ela sai pontinha. Ela fala que fica parecendo uma batata. Tem cérebro de batata. Mais alguém nessa situação? Não. Ela fica assim depois que ela dá plantão, depois que ela acorda, mas depois volta ao normal. Que cara é essa? Demora um pouco para voltar ao normal. Tem que pegar no tranco. Pegar no tá vendo? A Débora sabe como é que funciona. É. Como é que funciona. Aí por isso que eles treinam as mulheres a pentear o cabelo assim. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Como uma recordação. Um peso oprime o espírito e como ele não teve
a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mister um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que, quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente, por certo tempo, da impressão dos laços que aquele o prendia. Livro dos Médiuns, nós temos situações em que Sansão, um membro da Sociedade Espírita de Paris, conta sobre a sua desencarnação. Depois nós vamos ter, não só esse caso, outros casos, Céu e Inferno, também casos de o que acontece depois da desencarnação. Livros do André Luiz também mostram esses casos em que a pessoa fica presa às lembranças, né? Algumas vezes até os despojos materiais, tamanha a influência que a matéria exercia sobre ele. O que diminui a influência da matéria sobre o espírito? As virtudes. Toda atitude virtuosa de sacrifício no bem, estudos sérios com concentração em coisas boas, em moral, a contínua e persistente relação com os bons espíritos nos templos evangélicos, católicos, espíritas ou de qualquer religião, de meditação, tudo isso diminui a influência da matéria sobre o espírito. E a morte é mais amena. Mas a morte é libertação e o nascimento é prisão. Morrer deveria ser motivo de felicidade, não de tristeza. E nascimento de responsabilidade e contrição. Normalmente ocorre diferente, né? A gente fica triste com a morte dos outros e feliz com o nascimento. De fato, o nascimento é uma ocasião feliz, um novo ser está vindo à Terra. No entanto, cabe a nós manter bem a atenção, porque nós não sabemos o que ele será, o quanto ele obedecerá ou não às leis divinas, quanto ele cumprirá ou não aquilo que ele prometeu no plano espiritual. Certo? Tudo aí? Sim. Ainda tem gente do outro lado? Não estou vendo. Tem? A infância. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Os órgãos vão se desenvolvendo com o tempo, né? E aí, com o desenvolvimento, a manifestação do espírito fica menos tolhida e ele se manifesta mais livremente. Nós não podemos esperar de uma criança que começou a andar a capacidade de um velocista ou a inteligência de um indivíduo adulto acostumado a leituras e estudo. Mas, com o desenvolvimento, o espírito vai se tornando mais pleno. Isso acontece, essa plenitude maior, desenvolvimento, perto da segunda idade, né? Que é o jovem adulto, em que ele já teve experiências, ele já desenvolveu o cérebro, já teve oportunidade de leitura e estudo, de tomar as decisões da vida dele. Aí quando a gente começa a entender, a gente já começa a terceira idade, a decrepitude, momentos de raciocínio, pensamento, meditação sobre a vida, bastante importante isso, né? Porque, por exemplo, vocês sabem, o homem, quando casa, vocês sabem que ele descobre a felicidade, não é mesmo? Aí depois ele verifica que é tarde demais. Tô vendo pela sua carinha.
Eu acho que teve alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Não, é Dona Beth. Dona Beth, fica à vontade, pode falar. E aí teve uma Não, eu levantei a mão, mas não vou falar, não. É melhor ficar quietinho. Olha o valor do silêncio. Ah, fala aí agora, só começou. Ó, não é por nada, por mim tudo bem. Por Nananina, mim, não. pelo Wilson, pelo Por Bruno, nós, não vou falar nada. ó, pelo Emanuel, a gente até consegue sobreviver, né? Ah, eu sei, eu tenho O resto, certeza. não, Não, vai ter gente que não vai eu, dormir à eu, eu ia falar o noite. seguinte, que é na terceira idade, né, na dita terceira idade, Hum, na velha que habita em mim, como diz o outro, hum. é muito complicado, porque você começa a ficar pensando nas coisas, descobre um tanto de erro que você podia muito bem ter deixado de cometer, né? E não tem mais tempo de voltar atrás. Então é muito complicado. Eu aconselho os meninos hoje a irem descobrindo os defeitos agora e reagindo contra eles agora, nesse momento. Ainda bem que existe a encarnação, Dona Beth, a senhora é espírita, calma. Pois é, eu sei quantas vezes eu não virei. Mas o conselho da senhora é importante mesmo. As pessoas pensarem no que fazem para que seja uma velhice com menos arrependimentos, né? Exatamente. Não é Exatamente. nem arrependimento, não, Thales. É fazer a coisa como deve, entendeu? Sem precisar de. Quantas vezes eu feri uma pessoa porque eu queria botar meu ponto de vista em primeiro lugar? Milhares de vezes eu fiz isso. Hoje eu já consigo me refrear. E mesmo assim eu tenho a linguinha danada, pior do que o dedinho para mexer no celular. Então, eu acho que a gente tem que pensar na hora, não adianta ficar pensando uma outra encarnação, não, porque é essa que nós estamos vivendo. Então, vamos viver essa de uma maneira que a gente não tenha que voltar por causa dos mesmos erros, né? Mais calmo, mais calmo. Com Vamos tentar certeza. fazer tudo nessa encarnação, mas existem outros. Mas é muito importante o que a senhora falou, muito. Tentar melhorar o máximo que nós pudermos nessa vida. É muito importante isso, porque tudo que a gente deixar para depois é mais complicado, é mais difícil. A alegria que nos espera depois que a gente conseguir superar as nossas dificuldades, quando a gente as entende, ela é muito grande. Mas muito interessante o conselho da senhora para os mais jovens. A dona Maria Ângela quer dar algum conselho para os mais jovens? Sim, conselhos. Não, não tenho nada para Ajuda aí, falar. Mariana. Oi? Ajuda aí. Não, não tenho nada para falar. Os mais jovens têm algum conselho para dar para os mais velhos? Boa. Fala, Wilson. Uai, não seria nenhum conselho, não, Thales. Eu tô com 40 anos, já tô preocupado no que a dona Beth falou aí. Eu acho que cada um ao seu tempo, né? Porque tardo do arrependimento e tentar correr atrás do que fez de canelada, aí é doído demais. Entendo. Mas é bom a gente pensar, tudo que a gente puder fazer nessa vida, quando a gente se coloca à disposição, a gente acaba pagando, resgatando já nessa própria encarnação bastante coisa. É uma questão de determinação mesmo. Quando a gente percebe o erro, já é importante tomarmos as decisões para nos melhorarmos. Isso já é uma benção imensa. Isso já é estar no caminho certo, estar no caminho que nos faz ser melhores e mais felizes. Agora nós temos que meditar bastante, porque muitas vezes a gente acha que um erro foi acerto e que um acerto foi erro, né? É necessário meditar sobre isso. Quem nos fala isso é Emmanuel no livro Fonte Viva. Acertei? Livro. Ele comenta isso, né? Então, muitas vezes, o que a gente considera acerto, que é, pensei em mim, consegui tal coisa, é na verdade um erro, porque foi egoísmo. Outras vezes, que a gente acha ruim com a gente, nossa, fui humilhado, não deveria ter aceitado aquilo, foi uma benção, porque a humilhação
foi elevada à categoria de virtude suprema pelo exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é sempre bom a gente meditar bem. O que passou, passou. Vamos lembrar da estátua de sal. O passado ele deve voltar como fonte de análise do nosso comportamento. Ele não pode exercer sobre o presente uma influência negativa. Ele precisa ser olhado como um ponto da qual nós precisamos aprender quem nós somos, em que estado estamos e como melhorar. Mas se ele voltar de uma maneira nociva, por isso que Deus nos deu a encarnação. É preciso esquecer. Compreende? Cada caso, um caso também. Mais algum comentário? Nós ficamos sem o privilégio do conselho da Dona Maria Ângela. É um privilégio ouvir a senhora, Dona Maria Ângela. Fala qualquer coisa aí, pelo menos, para eu não ficar no vácuo. Não adianta a gente se arrepender, porque se você se arrepender demais, isso vai também afetar o seu psiquismo e vai te atrapalhar ainda mais. A gente tem que ter noção de que tem que ter o arrependimento, mas junto com esse arrependimento, não aquele arrependimento doentio, mas o arrependimento que nos impulsiona a seguirmos em frente de maneira leve, procurando acertar daqui para frente. Serviu para alguma coisa? Muito. Vamos lembrar do Cristo e do João Batista, né, falando: arrependei-vos dos vossos pecados, endireitai as vossas veredas. Aí quando o Cristo chama a atenção de Paulo, Paulo se ajoelha e fala: Senhor, o que queres que eu faça? E ele começa a trazer de volta as lembranças do passado, e o próprio Cristo diz: não recalcitres contra os aguilhões. É necessário saber, errou, meu filho, agora para frente, junta os trapos e se organiza para não errar mais. É isso que a senhora disse, né? Bola para frente, né? Sim, senhora. Muito importante isso. E a vida não acaba, né, gente? Nós vamos continuar vivendo, nós vamos desencarnar e continuar. Vamos lá. Você lembra que no nosso grupo só a dona Maria Zélia que não desencarna. O resto, então, é uma oportunidade. Thales, e Oi. no caso desse arrependimento, for daquele arrependimento doentio, ele afeta o espírito muito tempo, até a próxima encarnação? Como é que é? A ponto, dona Maria Ângela, que na próxima encarnação o indivíduo chega a reencarnar com depressão genética. De tal forma que um arrependimento em que a culpa é ocasionada por um auto-vitimismo muito forte, se é que existe um vitimismo que não seja alto, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a pessoa se faz de vítima para afetar os outros, né? Como eu falei, auto-vitimismo, que ela é vítima de si mesma. Ela tem piedade de si mesma ao ponto de perder a razão, né? Aí isso acaba aparecendo como depressão mesmo. Uhum. Na outra vida, nessa vida também, o sentimento de culpa ele atrasa. Outro símbolo que nós podemos lembrar é a mulher de Ló, lembra? Sim. Se olhar para trás, vira uma estátua de sal. O que é o deprimido, se não uma estátua de sal, né? Uhum. Parado, sem conseguir ter ações, certo? Na verdade, nós temos dois pontos importantes para analisar em termos de saúde mental: a ansiedade e a depressão. O deprimido é aquele que olha o passado e se liga a ele e fica preso a ele. E o ansioso é aquele que se liga ao futuro e fica sempre esperando o que vai acontecer sem aproveitar o momento. E o Cristo deu a dica para os dois: basta cada dia o seu mal. Nem tanto ao passado, nem tanto ao futuro. Equilíbrio.
estamos na luta. A gente vai vencendo aos poucos. Vence aqui, vence ali, luta aqui, luta ali, vamos aos poucos trabalhando para vencer as dificuldades, não podemos parar. Algo que nós não podemos deixar acontecer conosco é a paralisia dos nossos sentidos. Mas a pergunta aqui é muito boa. Cenas do próximo estudo. Não haverá cena dos próximos estudos. Vai ser só no próximo estudo mesmo. Aí agora nós começaremos lá o capítulo 19, versículo 28 de Lucas, depois de nós descansarmos. Hoje eu vou pedir 15 minutos para voltarmos 7h10, pode ser? Eu não tinha falado boa noite para a Michele e para a Ana Paula. Boa noite. Tudo bem com todos? Deus nos proteja. Aí na próxima, quando nós voltarmos, a gente pede para fazer oração para terminar um e começar o outro. Até breve.